Te adoramos, Deus de amor. Te adoramos, Deus de amor. Te adoramos, Deus de amor. Na companhia e animação de Isabela Bacarim, programa Café com a Bela. As manhãs de quinta-feira ganharam alegria, conhecimento, orações, histórias e testemunhos que alimentam e edificam a vida. Programa Café com a Bela. O amor não é amado nos becos e nas ruas. O amor se encontra enfermo no leito de um hospital. Não é visitado nos asilos, vive num presídio encarcerado. O amor tem fome e sede de amor. O amor precisa ser amado. Renascerá a nova humanidade. Desperta e vê, é tempo de entender. Proeza maior não foi pisar na lua, nem grandes feitos, nem poder algum. Maior é quem descobre amor em cada um. Renascerá a nova humanidade. Desperta e vê, prepara-te pra colher o amor maior que voltará em glória. Ama e espera, e então verás. O amor será o artista dessa história. Trabalho para alimentar os seus. Sonha em ter um dia um simples teto. Sofre pra encontrar os seus direitos. O amor tem fome e sede de amor. O amor precisa ser amado. Renascerá a nova humanidade. Desperta e vê, é tempo de entender. Proeza maior não foi pisar na lua, nem grandes feitos, nem poder algum. Maior é quem descobre amor em cada um.
sempre ouviu dizer de um Deus longe no céu, distante de sua vida, o imaginou, quando de repente veio a entender, ele a todo tempo estava ali. Pela estrada foi trilhando a ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou, mas sinceramente você é capaz de enfrentar a vida sem se drogar. Amigos vêm e outros vão, sem perceber. Restou a solidão, mas Deus vem lhe dizer: permito que carregue a cruz no caminho do Calvário. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar. É preciso coragem, jovem coragem. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem, jovem coragem. Basta decidir, provar tamanho amor e ser feliz. Pela estrada foi trilhando a ilusão, num lamaçal de erros já se encontrou. Quero caminhar contigo, Maria, pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim. Na companhia e animação de Isabela Bacarim, programa Café com a Bela. As manhãs de quinta-feira ganharam alegria, conhecimento, orações, histórias e testemunhos que alimentam e edificam a vida. Programa Café com a Bela. Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia. Quinta-feira, 2 de setembro, mais um Café com a Bela. Convido você a participar conosco, uma horinha aqui de programa. Convide seus amigos, compartilhe este vídeo se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Face ou pelo Insta também. Se você estiver na rádio, preste atenção, vamos conversar aqui, faça a sua pausa, pegue o seu café e vamos conversar um pouquinho sobre família. Eu terminei com vocês uma série sobre casamento, de 3 episódios que eu falei sobre casamento, porque casamento é a base da família. Se o casal não vai bem, os filhos não vão bem. E é por isso que eu insisto tanto nisso. E agora eu vou começar uma série, a missão educativa da família. Então a gente vai falar sobre a educação, os fundamentos dessa educação na família. Depois a gente vai falar sobre educar na amizade, educar para a liberdade, tudo isso. Eu vou aprofundando com vocês nas próximas quinta-feiras, tá bom? Então vai ser aí um período que a gente vai caminhar juntos, 1 mês ou 2, falando só sobre a missão educativa na família, para fazer um trabalho mais aprofundado com vocês. Combinado?
Então, estamos aqui, olha, como a família é um caminho de santidade mesmo. A gente se gasta e se dá, mas é uma alegria. Nós somos velas que queimamos de amor pela nossa família. A gente sim, a gente se gasta, perde horas de sono, fica acordado, tem preocupações. E é uma vela que vai abaixando mesmo, aquele fogo que vai queimando. Mas se a família, se o pai e a mãe não se queimarem, essa família não vai para frente, esse fogo não vai brilhar. E a gente quer ter um lar luminoso. Então a gente não pode ficar se economizando. O problema da nossa sociedade egoísta, hedonista, consumista é justamente a busca desenfreada pelo prazer e anula, ou que tem como erradas, como nulo, tudo o que a gente vai fazer que tenha um outro sentido de sacrifício, por exemplo. Então, a gente fica com medo de sacrificar, medo aos filhos. O pessoal tem medo de ter filhos, por quê? Por que tem medo, né? Acha que a gente é louco. Olha, quando você tem o terceiro filho, já começa, né? Nossa, mas você é louca, 3 filhos e tal. Do quarto em diante, acho que eles já assumem que é louca mesmo e param de amolar, né? Mas por quê? Porque é um medo tão grande do sacrifício, de se doar, de se gastar. E é uma visão completamente hedonista. A gente não pode ter essa visão, gente. E eu estou aqui para ajudar vocês nisso. A gente tem uma propaganda muito forte contra a família. A propaganda que eu digo é propaganda que vem de mídias sociais, que vem de Facebook, Insta, que vem de TV, de novela. E isso vai entrando nas nossas casas e não só nas nossas casas, nos nossos corações. E a gente começa a querer nos comparar com aquele outro que tem uma vida mais cômoda, né? Aí você começa a olhar e fala, nossa, mas o fulano, olha, não tem filhos, viaja o mundo, olha que vidão. Então, aí a gente fica se comparando e começa a ficar com o coração pequenininho, um coração mesquinho, aquele coração que não sabe se gastar por ideais grandes. E a família, ela é um lugar de escola de amor, ela é a escola de amor, é o lugar para eu me gastar por esses grandes ideais. Então vamos começar aqui do começo, né? Embora a gente sabe que a vida começa desde a concepção e que o direito à vida, à dignidade deve ser respeitado desde a Constituição, da concepção, desculpe, hoje. Então, desde a concepção a gente respeita aquele serzinho, mas aquele serzinho, o ser humano não está formado desde a barriga. O ser humano não nasce pronto. Aliás, a gente demora anos, né? Por quê? Por que a gente demora tantos anos para nos formar? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos um grau de perfeição muito maior do que qualquer bezerrinho que nasce, né? O bezerrinho já nasce e já sai pulando da barriga da mãe. E a gente não. A gente não só tem que ficar 9 meses na barriga da mãe, como depois tem que aprender a andar, falar, pensar. E olha, com 18 anos a pessoa está plenamente formada. E na sociedade atual, nem isso. Tanto que a adolescência tem se prorrogado cada vez mais. Por quê? Porque faltou formação. Na medida em que falta formação, falta virtudes, falta caráter, a pessoa não é madura. Com 18 anos ninguém é maduro. Então veja quanto tempo que não demora um ser humano a ser formado. Então ter filhos é uma missão que a gente abraça sem saber. É aquele sim que a gente dá a Deus sem ter a completa dimensão de como vai ser, de quanto vai custar, né? De quanto vai nos custar em termos de sacrifício, mas a gente confia em Deus e no seu amor misericordioso, que a gente vai dar conta e que a gente vai receber quantos filhos Ele desejar que a gente tenha, lógico, né? Usando a nossa racionalidade até para espaçar as gestações e dar uma programada, né? Eu já falei, a gente não é coelho.
Mas a gente vai ter o máximo de filhos que a gente puder, nas nossas condições, sim. Porque cada filho é uma alma que eu estou ajudando Deus a criar para o céu. Eu como mãe e o pai também, né, os genitores são co-criadores com Deus. Deus é tão bom que nos deixa participar da sua realidade divina até nisso, co-criando. Então Deus quis que fosse assim, que pai e mãe participassem daquele ato criador. E depois que educassem, seguissem educando a sua prole, né, os filhos, né? Então vejam, educar demora tempo, como eu falei. E educar significa guiar e significa extrair. Então, educar, você guia o seu filho. Para onde? Por um caminho, certo? Se você vai guiar, você guia por um caminho. Então, que caminho é esse? O caminho do bem com B maiúsculo, o caminho de Deus, da santidade, tá? Quando as pessoas estão perdidas por aí, quantas não estão? Porque não foram guiadas para caminhos errados. Caminhos que não são o caminho, com o O maiúsculo, né? Que Jesus é o caminho, a gente sabe disso, o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho é ele. Se a gente guia por outro caminho, dá caca. Começa a dar caca. Não que você estando no caminho, em direção a Jesus, não vai dar. Não vai ter percalços. Tem percalços, o caminho é árduo, tem seus espinhos, tem momentos que a gente está andando descalço ali, tá? Os pedregulhos que estão embaixo dos nossos pés, a gente vai sentindo. Tropeça numa pedra, sobe uma montanha, escala, tem seu esforço. Mas, com certeza, a alegria de caminhar por aquele caminho é muito maior do que ir pelo caminho tortuoso, que às vezes até parece fácil no começo, né? Uma paisagem linda no começo, aí você vai andar, quando você vê, você está num penhasco, né? Que esse é o caminho do mal, de quem escolhe o mal. Então, o nosso papel de pai e de mãe é guiar por esse caminho. E depois extrair o bem de cada filho. Então a gente vai ajudar os nossos filhos, a extrair o melhor de si mesmos. Lembram das parábolas dos talentos? Tem um que tem um talento apenas, tem outro que tem 3, tem outro que tem... Eu não lembro certinho os números da parábola, mas vocês entendem. Cada um de nós tem os seus talentos que Deus deu. Pode ser que tenhamos muitos, pode ser que tenhamos menos, pode ser que a gente não enxergue os nossos talentos agora, mas a gente tem que usá-los de Deus e extraindo esse bom talento de nós mesmos. Se você não foi guiado, quando você era criança, adolescente, ninguém te ajudou a extrair, a descobrir de si mesmo os seus talentos, então descubra agora. Você, enquanto adulto, tem o poder disso. Poder de olhar para si mesmo e descobrir seus talentos, pedindo, obviamente, a luz do Espírito Santo e a sua ajuda. Mas então o nosso papel de genitor é extrair o bom dos nossos filhos, ajudá-los a enxergar que eles têm uma missão, que eles não estão aqui à toa. E que a vida para eles vai ser um caminho de santidade, por vezes árduo, mas bom e feliz. E que eles vão caminhando por esse caminho, descobrindo as suas potencialidades, os seus talentos. E são esses mesmos talentos que vão dar força para que ele caminhe por esse caminho, continue percorrendo esse caminho. Então veja, hoje em dia, o que é muito comum, eu falo hoje em dia porque é o tempo que nós vivemos, tá? O ser humano é ser humano e pecado sempre existiu, e há 50 anos atrás ou há 100 anos atrás também eles falavam, hoje em dia, se você pega os escritos antigos, de fato tinha, né? Nesses tempos modernos a dificuldade e tal, ou seja,
Não desanimemos, porque sempre, em cada tempo, tem uma dificuldade. Não é que há 100 anos tudo era mais fácil, 50 anos era mais fácil. Não se engane. Sempre foi difícil, tá? Sempre foi um caminho árduo, porque é a vida terrena. Só que, com o passar do tempo e a modernização, talvez a perda de valores também colaborou muito para ficar tudo meio perdido. Porque antigamente, as pessoas tinham os valores muito firmes e consolidados. E existia pelo menos a aparência de valores. Você pregava esses valores, tudo bem. Existiam as pessoas que só falavam da boca para fora. Mas ninguém tinha aquela desvergonha, aquele descaramento de ficar pregando desvalores. Então ficava mais fácil você saber para onde ir. Se alguém não cumpria, não ia pelo caminho, o problema era dele, somente. Então, ele não fazia essa propaganda que hoje em dia ocorre, que hoje em dia ninguém tem vergonha de falar que traiu, que separou, que abandonou filho, né? Então, hoje em dia as coisas ficaram mais descaradas. Mas não se enganem achando que o problema é só hoje, porque cada tempo tem a sua dificuldade e para cada tempo tem a graça de Deus, tá bom? Então, a gente vai ajudar os nossos filhos a ver que os talentos que eles têm vão servir pelo caminho. Eles vão descobrindo que aqui que Deus, para que Deus os colocou na terra. Então, eles vão descobrindo e é aos poucos. E esse tipo de conversa é muito importante vocês terem com os filhos. Então, quando o nosso papel é guiar e extrair, e quando a gente tem bem claro isso na nossa cabeça, então, em primeiro lugar, eu vou me perguntar: eu estou trilhando o caminho para Deus? Primeira pergunta. Por quê? Se eu não estiver trilhando o caminho para Deus, como é que eu vou ensinar meu filho a trilhar? Se eu não conheço o caminho. Se você está aqui me ouvindo, provavelmente você já está aí ou no caminho ou perto dele, já está chegando perto. Então, se aproxime cada vez mais e chame outras pessoas. De repente, aqui é a oportunidade para a pessoa cair a ficha, né? Que está precisando voltar aos trilhos, ao caminho de Deus. Então, se pergunte: estou no caminho para Deus? Depois, e estou extraindo o melhor de mim? Eu sei aqui que eu vim fazer no mundo? Ou eu me lamento todo dia e falo: puxa, ó vida, ó azar, ó que horror, ó que difícil, tá? Essa vida é muito ruim. Como é que eu tô? Porque quem tá reclamando, se você reclama, olha, eu reclamo também. E a gente tem uma tendência, a gente tem que cuidar. Eu reclamo, você reclama, todo mundo reclama. Mas se tá demais essas reclamações, quer dizer que a pessoa não tá vendo qual que é a missão dela na vida. E a partir do momento que eu paro e penso: nossa, mas tô reclamando do quê? De eu não ter dormido à noite porque eu tô com um filho doente, por exemplo? Graças a Deus eu tenho filho, graças a Deus eu tenho. Então, o caminho contrário é você entender que a sua missão, ela está permeada de cruzes. Que Deus não falou pra gente abandonar a cruz, ele falou: carregue sua cruz e siga-me. Não falou: vem cá que vai ser todo flauta e festa, né? Então, vamos parar com a reclamação e cultivar a virtude da gratidão. Então, pense em você. Você está no caminho? Você sabe para onde você vai? Você sabe os seus dons? Você sabe a sua missão na Terra? Porque, de repente, a dificuldade está aí. Se você reclama demais, que está tudo pesado, o trabalho é pesado, é porque você não descobriu. Como que você santifica esse trabalho? Qual que é o plano de Deus para você com esse trabalho? Ou se Deus, de repente, está querendo que você passe por esse trabalho porque tem uma missão maior. De repente, a gente tem que aprender alguma coisa, estando num trabalho chato por 10 anos da nossa vida, para Deus ir preparando o nosso espírito, a nossa cabeça, para quando chegar aquela verdadeira missão que Ele nos deu, a gente ter a bagagem necessária. Ter passado por essa parte difícil de formação. Porque Deus nos forma também.
Não é só a vida, não é saindo de uma faculdade ou estudando que a gente está formado. Não, a gente tem que confiar em Deus. Deus tem o meu plano. Então, de repente, isso. Se eu não sei a minha missão, então confie que Deus sabe. Então, Deus, eu me abandono à sua vontade. Eu me abandono aos seus planos. E daí, então, quando você realizar esse ato de abandono, que lógico, não é que você vai realizar uma vez na vida e depois vai estar feliz para sempre. Não. A gente cai na tentação, a gente vai renovar esse ato de abandono, de entrega de vida. Mas uma vez realizado, eu vou poder realmente ajudar meu filho a extrair. Então percebam que ninguém dá o que não tem. Já falei isso 1000 vezes. Porque as pessoas querem filhos perfeitos, maravilhosos, santos, sem defeitos, quando eles não são. Nem santos, nem maravilhosos, nem sem defeitos. Bom, sem defeitos ninguém vai ser, mas santo a gente pode ser. Porque santo, a santidade, ela vem desse esforço por superar os meus defeitos. E chega um momento que talvez nem superando os defeitos a gente supere, como São Paulo falou, né? Não faço nem o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu luto para fazer o bem, mas de vez em quando, mesmo lutando, eu faço o que não devo. Então, isso é santidade. Então, tenha isso bem claro. E tenha uma luta alegre. Também não é assim, ai, filho, a gente vai ser santo. Quem que anima uma pessoa dessa? Seja um bom líder para sua família. Um líder é assim. Gente, a gente vai ser santo, porque a alegria é o céu. Fomente nos seus filhos a alegria. Fomente desde pequenininhos. Eles têm que saber que Deus tem um dom para cada um. Essa semana a gente estava até falando isso em casa. A minha filha falou, mãe, qual que é o meu talento? Falei, filha, com certeza você tem vários talentos. Daí eu comecei a falar, né, o que eu via. Você é generosa, é um talento, já é uma virtude que você tem natural. Você é comunicativa, enfim, daí fui falando. Aí a criança vai abrindo, assim, vai brilhando os olhos da criança, porque ela vai percebendo, nossa, verdade. Porque, gente, pensa bem, quantos adultos demoram aí 40 anos para descobrir que, sei lá, é comunicativo ou é bom para escrever. Porque faltou adulto para ajudar a extrair esse bem dela. A gente tem que ajudar os nossos filhos a ver isso deles. Gente, fiz um puxãozinho de orelha aí, né? Meio parece que eu tô dando sermão. Não é sermão, não é meu intuito, porque eu não tô aqui num pedestal, eu erro, eu tenho defeitos, né? Tem tudo isso lá em casa, tem as lutas, mas eu conheço as lutas de vocês porque são as mesmas que as minhas. E eu sei o que a gente precisa ouvir, que eu, inclusive, preciso ouvir. Porque eu falo e eu aprendo cada vez que eu falo também, gente. Pensa que não? Tô sempre precisando melhorar. Vamos escutar uma música e eu te convido a prestar atenção nas músicas que a gente põe aqui, porque as músicas são pensadas. Não saia porque eu comecei uma música, um intervalinho aí, você fala, vou sair porque não aconteceu nada. Não, presta atenção, fecha os olhos, pense com Deus, porque as músicas são pensadas e tem a ver com a temática, tá bom? Então a gente já volta e continuando. Pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não sou
graça. Ave Maria, te ofereço a minha vida. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Gente, então, feitas as devidas considerações e os devidos puxões de orelha, né, dos pais, de vocês pais, e avós também, quem é que estiver ouvindo aí, tio, tia, né? A gente tem que estar no caminho para saber guiar os nossos filhos, né? Então, feitas essas devidas considerações, vamos conversar um pouquinho mais. Então, os pais, eles são os primeiros e principais educadores dos filhos. É um direito e um dever dos pais. Deus pediu isso. Então, existe uma continuidade necessária entre a transmissão da vida humana e a responsabilidade educativa. Não é verdade que nos causa até uma repulsa quando a gente vê um caso de uma mãe que abandona, um pai que abandona a família? Por quê? Porque na nossa cabeça, porque Deus colocou assim, desde o princípio, uma mãe e um pai são responsáveis pelaquela pessoinha, pela formação daquela pessoinha até a vida adulta. Então a gente tem que ensinar. Mas eu tento e meu filho não aprende. Então vamos ver, primeiro você está realmente dando o exemplo? Porque muitas vezes os pais falam uma coisa e fazem outra. Falam pro filho que tem que ir à missa e é o primeiro a faltar. Qualquer desculpa, estamos na praia, não vamos na missa. Deus falou assim, por acaso? Gente, pensa comigo, Deus falou, guardar domingos e festas, menos se você estiver na praia, menos se você estiver no resort, menos se você estiver numa boa, porque daí você continua numa boa, não faça sacrifício. Deus falou? Não. Então, aí você põe a mão na consciência e vê. Porque se você começa a faltar, o exemplo da missa é um exemplo básico, tá? Então, você pode aplicar em várias esferas. Porque se você falta à missa, porque, não tô afim, tô com preguiça, tô afim de curtir a praia, por exemplo, seu filho também vai faltar, porque ele tá afim de jogar videogame, ou tá afim de dormir. Quem disse que o seu motivo é mais importante que o dele? Não é verdade? Então, se você não dá exemplo, como que você quer que seus filhos entendam o que é certo? Então, dê exemplo. E depois mostre como é bom quando a gente cumpre o dever, como é bom quando a gente faz o que é certo. Por exemplo, você está viajando, organiza, que horas eu vou à missa? Vamos acordar, vamos à missa, a primeira coisa, às 8 da manhã, que daí a gente volta e já vai para a praia, fica o dia inteiro na praia, e daí você estando na praia, você vai falar para os seus filhos, nossa, viu como foi bom, a gente cumpriu o nosso dever primeiro, e agora a gente tem o dia tranquilo, né? Senão a gente não ia ter paz, não cumpriu o dever, e assim você vai mostrando, assim com relação à missa, mas é com relação ao trabalho, é com relação aos estudos do seu filho e ao seu próprio, porque a gente tem que estudar, sim. Então, com as nossas obrigações em gerais, a gente tem que mostrar que existe uma responsabilidade. Então, eu mostro isso eu sendo responsável primeiro. Se eu falo assim na frente dos meus filhos, deixa eu fazer esse trabalho mais ou menos, porque, nossa, tá uma correria, ele vai captar. Se ele vê que você dá uns migués no seu chefe, dá uma mentirinha, tal, para enganar, que você tá doente, ou que você, enfim, pega um atestado lá, vai no posto de saúde para tomar uma vacina e pega o atestado de um dia, e chega em casa e fala, tô de folga que eu tô de atestado, e sendo que não tá doente, o filho vê. Aí você quer ter filho de caráter, você quer ter filho bem formado? Gente, como assim? Ele pode sim ser um filho de caráter, filho bem formado, pela graça de Deus, se Deus fizer uma pessoa boa surgir na vida dele, que seja outro guia. Mas o pai e a mãe não estão cumprindo o papel. Tá? Deus faz isso, porque Deus é tão misericordioso que às vezes a gente tem famílias aí muito desregradas, desordenadas e muito bagunçadas, mas os filhos conseguem ir pelo caminho do bem, conseguem virar gente de caráter, tudo isso, porque Deus é misericordioso, ele põe outras pessoas, algum professor, algum guia espiritual,
né, um encontro de jovens, sei lá, e ajuda aqueles filhos, né, aquelas pessoas a se formarem. Mas não era esse o plano dele primeiro, não. Com certeza não. Com certeza Deus deu aqueles filhos para você, porque você é o melhor pai, a melhor mãe que aquela criança poderia ter. E se eu não estou sendo a melhor mãe ou o melhor pai que aqueles meus filhos poderiam ter, eu sou como aquele trabalhador que pegou o talento dele e enterrou. Em vez de fazer render, que era o que o patrão ordenou, ó, pega esse talento e faça render. Ele foi lá e enterrou, não fez nada. E é isso. Ficou um talentinho lá, enquanto dos outros frutificaram. Aí a gente olha para os filhos dos outros e fala, nossa, mas que sorte que fulano teve. Olha os filhos dele, todos estudiosos. Olha que sorte. Filhos obedientes, que respeitam o pai e a mãe. Que sorte. Será que é sorte? Será que não é muito sacrifício, trabalho, dedicação e exemplo? Então, gente, óbvio, né? Tô falando com vocês, mas eu sei que existem algumas exceções. Existe aquela mãe realmente sacrificada e que os filhos não ficaram tão bons ou não estão no caminho do bem, né? Isso existe. Mas se você estiver em paz, eu cumpri a minha parte, então ótimo. Porque você tem até ali a adolescência, né? Adulto, quando o seu filho vai se formando, a juventude ali, faz a sua missão. A partir de um ponto, também é livre-arbítrio. É como aquele pai e aquela mãe. Você pega a criancinha, dá a mão para ensinar ele a andar. No começo, ele se apoia muito em você. Às vezes, no começo, você segura com as duas mãos a criancinha, assim. Aí, daqui a pouco, ela vai ficando mais firminha. Aí, você vai de mão dada. Chega um momento que ela vai andar sozinha. E ela vai ter que escolher. Dar passo por passo, e ela vai escolher a direção que ela vai. Se você ensinou e deu exemplo e mostrou qual que é a direção certa, aí é a culpa do próprio filho se ele não segue esse caminho. Mas será que eu estou ensinando meu filho nesse caminho que é certo? Será? Então, eu convido vocês a refletirem. E essa reflexão é necessária sempre, gente. E não é porque a gente é da igreja, que a gente vai à missa, que a gente busca uma vida santa, que a gente está necessariamente ensinando o caminho certo para os nossos filhos. Então, a gente tem que refletir. Porque no corre-corre do dia a dia, às vezes a gente faz uma coisinha mais torta. E os filhos vêm. E daí a gente tem que retificar. E a gente fala para o filho, eu fiz aquela coisa que não foi legal, eu perdi a paciência, eu xinguei no trânsito, por exemplo. Não foi legal. Você vai lá e retifica. Ou seja, retificar quer dizer fazer reto aquilo que está torto, certo? Então você vai lá e mostra para o seu filho, ó, eu tenho uma luta, eu estou arrependida. Enfim, é isso, né? Mostra o caminho certo. Mostra o caminho, guie. Guie com paixão, com amor, sabendo que esse é o principal talento da sua vida que você tem que frutificar, se você foi chamado à vocação matrimonial. Porque a igreja nos fala, né, no catecismo, que os filhos são a coroa dos pais. Então, os filhos são a nossa coroa. Eu sou rainha do meu lar e o meu marido é rei do meu lar. E os nossos filhos são a nossa coroa. Só que eu tenho que ser uma rainha ou um rei que realmente tem uma coroa que brilhe, que dê frutos de alegria. E é isso mesmo, a realização dos pais está na realização dos filhos. E conforme o tempo passa, a gente vai vendo que é assim. Quando os filhos são pequenininhos, a gente fica muito preocupado e cansado. E, nossa, aí a minha vida profissional, como é que eu vou fazer? Gente, para e pensa. Que preocupação que você estava vivendo a essa época do ano, ó, em setembro, 2 de setembro do ano passado. Você lembra? Que doença, ou que chefe, ou que chateação que você estava vivendo. Provavelmente você não lembra, já passou. Então, cada dia tem a sua preocupação, e de cada dia a gente acha que é pior, né? Não, mas eu nunca vivi um negócio assim. É uma novidade. Mas depois, no mês que vem, acontece igual, enfim, o ano que vem igual. Via de regra, esse é o nosso caminho, né? Às vezes acontece uma doença mais séria,
uma situação mais grave, mas o normal é o cotidiano, é cansaço, é filho que chora, filho que desobedece, é marido que trabalha demais, é esposa que trabalha demais, é um desentendimento, é a família dando pitaco. Isso aí são os nossos problemas. E a gente vai vivendo. E quando passam anos, é o que geralmente os idosos falam, eles olham para trás e falam, valeu a pena. Porque agora eu vejo como a minha coroa brilha. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Então, a transmissão da vida é um mistério que pressupõe essa cooperação dos pais com o Criador. Deus quis isso. Se Deus quis, Ele me capacita. Ele sabe. Ele sabe que tipo de mãe que eu vou ser. Ele sabe que eu sou meio nervosa. Ou ele sabe que eu sou calma demais. Meu marido sempre reclama que eu sou calma demais, por exemplo, né? Não é o meu caso, tá? Mas, por exemplo, ele sabe. E ele me deu aqueles filhos. Porque é ali que eu vou melhorar, é ali que eu vou me santificar e vou lutar. E para eles, vai ser necessário que eles vejam a minha luta. Então, gente, não fica pensando que o filho do vizinho é melhor, ou que seria melhor se eu tivesse menos filhos, ou seria melhor se eu tivesse demorado mais para ter filho, que eu não estava preparada. A gente nunca está preparada. Para qualquer missão a gente não está preparada. E a gente vai se preparando enquanto carrega o fardo. A gente vai crescendo junto. O músculo da gente, da nossa fortaleza, vai crescendo junto. Primeiro é um bebezinho. Não é verdade que a gente pega o bebê no colo e a mãe está acostumada com aquele bebê de 3 quilos. Aí depois ele está com 6, 10 e a gente pega no colo. Aí chega o vizinho que não tem filho, vai pegar seu filho no colo e fala, não aguenta mais. Mas por quê? Por que a gente aguenta? Porque a gente carrega desde bebê. Nosso braço foi fortalecendo enquanto a criança crescia. E é assim com o nosso caráter também. A nossa fortaleza, a nossa força de pai e mãe, ela vai se fortalecendo enquanto nosso filho cresce. Então não pense assim, nossa, meu Deus, não tenho capacidade para criar um filho adolescente, porque minha adolescência foi horrível. Não, Deus vai te capacitando através da criança que você está criando agora. Ele te capacita agora, é degrauzinho por degrauzinho, não adianta a gente pular, né? E o amor dos pais é a alma de toda a família, né? É com os pais que a gente vai aprendendo a docilidade, constância, bondade, serviço, desinteresse, espírito de sacrifício. E a meta e o motor interno da educação é o amor. Então reflita, estou ensinando o amor? Estou dando amor, amando os meus filhos, os meus cônjuges, ou meu cônjuge, estou amando? E o amar é o quê? É ser a vela que queima e se gasta. Porque quem ama se sacrifica. Pensa bem, se eu perguntar para você qual que é a pessoa que você tem certeza que mais te amou na vida, quem que vai ser? Provavelmente aquela pessoa que mais se sacrificou por você. Sua mãe, uma avó, aquela pessoa que passava a noite em claro do seu lado quando você estava doente, que chorava quando você chorava, que deixava os planos dela de lado para te ajudar nos seus. Essa é a pessoa que você tem certeza que te ama. Então veja que mesmo que a nossa formação, mesmo que eu não tenha muita formação filosófica para ficar discutindo sobre o amor, a gente intui, a gente tem essa intuição de que a pessoa que mais sacrifica por nós, nos ama. E quando é que o marido, a esposa acha que o outro não ama? Porque não está se sacrificando. Quem chega em casa e fica lá no computador, no celular, se isola, que pede só iFood, nunca se gasta fazendo uma comida. E eu não estou falando aqui só da mãe, porque o pai também pode fazer, pode aprender a fazer. Se você não faz nada para agradar os outros, você não está amando. Amar é se sacrificar. E os filhos sabem disso. Aí você quer ensinar seu filho a ser amoroso, a ter bondade com os irmãos, a ser generoso, emprestar os brinquedos pro irmãozinho, pro amiguinho e tal, mas você não dá seu tempo, você não dá seu carinho. A criança percebe isso. Então, por isso que eu insisto.
Os pais são o alicerce ali da família. E os pais têm que estar bem. Vamos de mais um intervalinho, gente? E a gente já volta aqui, conversando um pouquinho mais sobre essa tarefa educativa da família. Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz, Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Maria, tu sabias? caso tu Maria, tu sabias? Maria, tu sabias? Cegos verão, surdos ouvirão, e os mortos reviverão. Os coxos saltarão, os mundos cantarão, os louvores do Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? Que a criança em teus braços era o grande eu sou. Você está ouvindo o Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui. Que música bonita essa, né? Maria, tu sabias? E vejam, assim como Nossa Senhora provavelmente não sabia de tudo que Jesus ia passar, de tudo que ela ia passar, de tudo que Jesus ia fazer, a gente não sabe. Não sabe dos nossos filhos. Quais os planos de Deus para os nossos filhos? De repente, aquele filho que a gente se preocupa porque tem um temperamento horrível, tem um temperamento difícil, porque tem uma doença, ou sei lá, uma alergia, alguma coisa assim, uma doença mesmo, um problema de saúde. O plano de Deus é que justamente ele use esse seu temperamento difícil para se santificar, que use a sua doença para se santificar. A gente não sabe. A gente vai tentar curar essa doença, tentar ensinar os nossos filhos, ensinar, né? Não é tentar ensinar, desculpe, não é tentar, a gente ensina, né? A gente ensina a domar o temperamento, ensina o caminho para a cura da doença, ajuda, propicia para isso. Depois vai ter a liberdade dele e daí vem a santidade dele, o caminho de santidade dele.
Não é verdade que muitas vezes a nossa santidade também está em dominar o nosso próprio temperamento. Então a gente fica querendo marretar e dobrar o temperamento do nosso filho, mas é mais do que isso. A gente não tem que dobrar o temperamento do nosso filho, fazer um filho que seja teimoso, obedecer cegamente. Não. A gente tem que ensinar ele como que ele pode usar essa teimosia para o bem. Como é que ele vai viver com esse caráter. Que horas que ele vai obedecer? Fazer uma obediência inteligente, né? Que horas que ele vai obedecer? Como que vai obedecer? E falar, nossa, filho, parabéns. Você vai conseguir tudo aquilo que você quer, hein? Porque olha, você é persistente. Então, em vez de falar, nossa, que filho teimoso, fala, nossa, filho, você é persistente, hein? Eu continuo dizendo não, porque você pediu, porque eu também sou persistente, mas você tá de parabéns. Porque para muita gente falta persistência. Persistência é uma qualidade maravilhosa. Que bom que você tem. Então, vejam, não é querer dobrar os filhos, não é querer acabar com o que eles são, mas ensinar a santificar as qualidades que ele tem, a transformar aqueles defeitos em virtudes também. Porque tem dois lados a moeda, né? Então, a teimosia é péssima quando você quer que o filho obedeça, ele desobedece, dá mau exemplo para os irmãos, está sendo desobediente. É péssimo. Mas é bom ser teimoso quando você monta uma empresa, todo mundo fala que não vai dar certo, e você persiste. É a persistência daí, né? Então, vejam, o que a gente tem que fazer não é taxar o filho de teimoso, é ajudar o filho a ver que ele pode usar essa teimosia para o lado bom, transformando essa teimosia em persistência, por exemplo. Então, filho, a gente tem que persistir, mas persistir com prudência, por exemplo. Você tem que refletir. Isso vale a pena? Isso está certo o que eu estou fazendo? Ou eu estou querendo persistir por orgulho? Se a raiz é o orgulho, que é um pecado, é óbvio que isso está ruim. Daí isso é a pura teimosia. Entendem? A gente vai ensinando dessa forma, tendo conhecimento e ensinando. Então, a gente não vai marretar o nosso filho, pôr ele numa caixinha e que ele seja perfeito ao nosso critério. Não, a gente vai lapidando, ajudando ele a ver que ele tem os defeitos dele, mas ele tem as potencialidades. E a gente vai ajudá-lo a transformar esses defeitos em potencialidades. E dessa forma vai diminuindo cada vez mais os defeitos. Se a gente fizer o nosso papel de pelo menos fazer os filhos enxergarem isso, porque talvez a gente não veja isso na infância, talvez não seja na infância que ele vai conseguir realmente, né, dobrar esses defeitos dele. Mas se a gente abrir os olhos para isso, para essa possibilidade já durante a infância, provavelmente esses filhos vão chegar no céu, vão chegar nesse caminho de santidade, né? Vão dar os frutos que Deus planejou para a vida deles. Porque é devagarzinho, né? A gente tem que ter fé, fazer o nosso trabalho é devagarzinho. Então, como essa música fala, né? Maria, tu sabias, né? Então, quando ela ensinava o menino Jesus, ela estava ensinando o próprio Deus. Ele ia caminhar sobre as águas. E ela não tinha conhecimento. A gente não tem conhecimento do plano de santidade dos nossos filhos. Eu não sei se o meu filho um dia vai ser papa, se meu filho vai ser pai de família, se meu filho vai ser um grande empresário, um pequeno empresário. O que vai acontecer na vida do meu filho? Eu não sei. Mas eu vou ensinar ele a ser a melhor pessoa que ele possa ser. E daí Deus vai direcionar. Aí ele sendo uma boa pessoa, aí ele pode ser o que Deus quiser. Entendeu? Ele vai ter competência, como se assim, ele vai ter competência e bagagem para arcar com os planos de Deus para a vida dele, para caminhar daí com as próprias pernas. Que pode vir a ser um papa, mas pode vir a ser, sei lá, uma simples pessoa comum, sem nada demais, né? Sem ser milionário, sem ser bambambam, que aparentemente perante a sociedade pode ser, né, uma pessoa comum, sei lá, sem graça, mas é aquele pai de família de categoria, aquilo que Deus quis para ele. E a gente tem que pensar que Deus não quer pouca coisa de nós. A gente pode estar sem dinheiro, a gente pode estar sem beleza, a gente pode estar sem um monte de coisa. Mas se eu tiver caráter,
Se eu estiver buscando a santidade, se eu estiver na graça de Deus e buscando a santidade, eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Se tiver no meu caminho que a vida vai mudar, Deus vai fazer mudar. Então a gente tem que treinar essa confiança em Deus. Não se deixar bater pelo desânimo, porque ele vem, ele bate, é o demônio que bate, né? O demônio usa o desânimo, né? Fala, puxa, meu filho, você é da igreja, você, olha só, é um excelente pai, ensinando tão bem seus filhos, mas puxa, não tem dinheiro. Por que Deus não te manda dinheiro? Ó, é o demônio falando. O demônio falando pra gente. Por quê? Ele quer que a gente fique na dúvida se o caminho que a gente está trilhando está certo. Que a gente titubeie, que a gente seja um péssimo pai de família, porque daí vai ser bom pro demônio. Ele vai desandar o pai, desanda o resto da família, provavelmente. Então, preste atenção. Deus não poupou seu filho à cruz. Então, ele não nos poupará as nossas pequenas, provavelmente são pequenas cruzes do dia a dia. Conta para pagar, é boleto que chega, é cansaço, é chefe chato, é trabalho mal remunerado. São pequenas cruzes. Lógico que a gente tem que fazer o que a gente puder para com a nossa razão superar essa dificuldade. Mas chega um ponto, não dá para superar, com a minha razão, já tentei todas as saídas e não consigo sair dessa situação, essa doença é incurável, vamos dizer assim. Então, meu filho, Deus está querendo isso para sua vida, é o plano dele. Então vai com confiança. Deus vai fazer, passar tudo. Como o Jó, né, que perdeu todos os filhos e depois Deus deu muito mais, né? Filhos mais generosos, mais santos. Como o Jó. Agora, o Jó, quando ele estava vivendo aquele tormento, ele não tinha noção do futuro que ia ser mais alegre, mais brilhante. Ele não tinha noção. Mas ele teve fé. E é isso que a gente precisa ter. Então, gente, os dois esposos vão de estar sempre implicados, ou seja, responsáveis, né? Como que fala? Implicados. Eu vou ler essa palavra implicados e depois eu acho um jeito mais fácil de explicar, tá bom? Os dois esposos vão de estar implicados na construção do lar, sem cair na ideia equivocada de que o trabalho fundamental do marido é ganhar dinheiro, deixando nas mãos da mulher os trabalhos da casa e a educação dos filhos. Vejam, José foi um grande educador de Jesus. E ele foi um homem justo escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Então, José não estava lá simplesmente para dar dinheiro para Jesus e sustentar a casa, né? Dar dinheiro para Nossa Senhora comprar os alimentos e fazer a comida. Porque senão Deus podia ter dado outro jeito, né? Fazer Nossa Senhora nascer, sei lá, herdar uma fortuna de uma tia rica e pronto, ela ia ter o dinheiro para sustentar Jesus. Não! Mas Deus quis que aquele que era o perfeito Deus e perfeito homem tivesse uma perfeita educação, com pai e mãe presentes, que São José estivesse lá. Que São José o ensinasse seu ofício, ensinasse a ser homem, assim, ter as virtudes masculinas ali, né? Fazer com capricho o seu trabalho. Então, mesmo sendo Nossa Senhora Santíssima, ele quis ter um outro homem ali. Então, às vezes a mãe é aquela mãe maravilhosa, abnegada, dedicada e tal, mas se o pai não colabora com a mãe, a coisa não anda tão bem. Então, gente, se você está ouvindo aí, é esposa, e vê que seu marido está um pouquinho afastado, não está muito sabendo, não está envolvido, ele é aquele que chega em casa e se tranca no quarto, fica no computador, fica no celular ou na TV, vamos trabalhar isso. Traçar estratégias para fazer esse marido voltar à realidade, porque ele está fugindo da realidade. Porque isso aqui, ó, o celular, a TV, é tudo fuga. É fuga. A gente foge da nossa realidade para ficar ali no mundo paralelo das telinhas. Então, ou do trabalho, pode ser, tem gente que se afoga no trabalho. Foge das dificuldades que implicam se gastar por amor, né? Educar filho.
Mãe, quero água. Mãe, quero não sei o quê. Pai, quero não sei o quê. Filho, atormenta a cabeça da gente. Dá trabalho. E às vezes aquele marido tá lá fugindo disso. Ou às vezes a esposa, né? Também tem casos. Então vejam, os dois têm que estar em sintonia. Pai e mãe. Então, um não vai deixar nas mãos do outro. Por mais que se fale, nossa, mas a mãe tem mais talento, a mãe enxerga. Ai, se eu cozinho, ninguém gosta. Paciência. Gente, essa semana foi engraçado. As minhas filhas, né, falaram assim, mãe, você não pode deixar o papai fazer o nosso lanche da escola, que ontem ele fez, né, da chácara do colégio. Ai, mãe, olha o que o papai mandou. Ele mandou aquele biscoito e tal com geleia de laranja. Ele sabe que eu detesto geleia de laranja. Por que ele fez isso? E eu podia falar pro meu marido assim, não sei se agora ele tá ouvindo, né? Mas eu podia falar para ele, ai, Evandro, que sem noção, você não cansou de ouvir que essas crianças detestam geleia de laranja, porque né, coisa de cabeça de homem. O que eu falei para elas? Eu falei assim, gente, mas é o papai, né? Que ele gosta de tudo, ele acha que vocês gostam de tudo também. Tem que relevar, e é o jeito dele. Enfim, mas o que eu podia ter feito de errado? E que muitas pessoas fazem. Eu não faço, não é que eu nunca faço, não. Às vezes a gente comete um deslizes, tá? Mas como eu já tenho consciência, eu deslizo menos nesse aspecto. O que eu podia ter feito de errado? Ir lá falar pro meu marido. Que absurdo que você mandou de lanche, elas não comeram porque não gostaram e tal. Então nunca mais faço seu lanche. Pronto. Afastou o marido. Aí o marido vai ajudar, a gente vai lá e só lembra ele como ele é ruim, como ele é incompetente, como ele é... Aí ele, lógico, daí ele fica lá na fuga dele. Ele escapa da realidade. Fala, eu quero ajudar, não consigo, não tenho capacidade. Minha esposa fala, reclama de tudo que eu faço. Então eu me isolo lá na TV, lá no celular. Então a mãe, se vê que o pai precisa participar mais, tem que deixar. E eu vou falar uma coisa, e não tem que ter dó de marido, tem que pôr marido para trabalhar desde quando nasce o bebê. Ai, porque ele não sabe dar banho no bebê. Minha filha, você sabe? Eu não sabia dar banho. É o primeiro bebê que eu tinha até medo de relar em bebê dos outros, porque dá medo de quebrar até o bebê dos outros. Até hoje, não gosto muito, assim, de pegar criança no colo, criança que não é minha, recém-nascido, assim. Não gosto, tenho medo. Mas os meus, não sabia dar banho, me virei e dei. Aí o meu marido, não sei trocar fralda de menina, nunca vi isso. Não, se vira. Eu também não sabia limpar pipi, não. Eu aprendi porque eu tive menino. Não é que é uma coisa que a gente faça, nossa, ai meu Deus, agora tem que limpar. Porque quando eu fui ter o meu terceiro, que é menino, eu pensava isso, meu Deus, agora eu tenho que limpar pipi. Como é que é esse negócio? Né? A gente, porque é uma coisa que não é do nosso. Mas é seu filho, você aprende, você se vira. Vai deixar o menino sujo? Então, assim, as mães muitas vezes são responsáveis, sim, pela ausência do pai. Lógico, gente, tem gente que vem do mau exemplo, né? Tem gente que, assim, tem aquele cara de uma família super machista que, meu filho não faz nada, a mãe educa assim, aí o cara, quando casa, ele acha que a esposa é a mãe dele que vai fazer tudo. Então, você tem que ir com muita esperteza e educando esse marido para ele perceber que ele não é seu filho. Então, mas muitas vezes o que é mais comum é a mãe afastar o pai e reclamar. E, gente, esse final de semana eu vou pro retiro. E olha quantas vezes eu já vi gente metendo a boca. Que absurdo. Você com 3 crianças vai deixar seu marido com os 3 e vai pro retiro. Vai ficar lá 3 dias. Ó, vou sexta, sábado, domingo, segunda. Ele é o pai deles. E se vira, eu vou chegar e a casa vai estar bagunçada. Vai ter roupa para lavar. Vai ter... não vai estar assim, perfeita. Mas os filhos são dele. E depois ele vai pro retiro dele e eu fico. Como assim só o marido pode? Ele vira um santo e eu nada. Ele vai no retiro, ele vai e eu nada. Então, não, um casamento é os dois. E esse ambiente de sacrifício, os dois se sacrificam e os dois se complementam. E as crianças veem que a gente se tolera, que eu tolero os erros do meu marido e ele tolera os meus erros. Isso vai mostrando para elas o que é o amor, o que é um ambiente de amor. Gente, já deu nosso tempo. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa de hoje. E semana que vem estamos aqui de volta, continuando esse tema da educação dos filhos, tá bom? Um beijo para vocês.
Voltando aqui, gente. Voltei. Desculpa. Sabe por quê? Acabei de falar para você. Gente, esqueci de convidar o pessoal a ser benfeitor da rádio. Pelo amor de Deus, eu não posso esquecer isso. Uma coisa tão importante dessa, a gente precisa da ajuda de vocês para crescer mais, fazer essa rádio chegar a mais gente. Essa rádio não é comercial, então ela vive às custas, né, com o auxílio das contribuições de vocês e os patrocínios. Então, a gente precisa, sim, não é o meu salário que vai aumentar, porque eu não ganho salário. Não é o meu salário que vai aumentar, se vocês forem benfeitores da rádio, mas é a nossa ação apostólica, o nosso alcance, os investimentos na própria rádio. Tá bom? Então, seja um benfeitor da rádio. Aproveita agora o começo de mês, ó, que você tá com a carteira cheia, que eu sei que, né, começo de mês é uma coisa, né, meio de mês já é diferente, né? Então, aproveita agora, abre seu coração e faz a sua contribuição, pelo menos R$20, você ajuda a nossa rádio, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau. Você ouviu Isabela Bacarim com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Se tudo parecia um sonho, hoje sabemos que não foi ilusão. A nossa história de amor é real. Você é bem mais do que sonhei, o amor que sempre desejei, dom que Deus um dia me presenteou. Ombro amigo você é, onde eu posso repousar, porto seguro a me ancorar, mão estendida a me levantar, amado do meu coração, poesia pra minha canção. Teu amor trouxe um novo sentido ao meu viver. Guardiões do amor, uma família que é por Deus guardada.